Olá, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha os acontecimentos da vida social aqui no Brasil, os acontecimentos do mundo da política, certamente já começou a observar que mais pessoas, independentemente da orientação política, da sua ideologia, estão percebendo que o fim da Orcrim comandada pela figura do inelegível, tendo ele ali à frente, está ficando cada vez mais próximo e muito mais complicado. Por mais que muitas pessoas estejam especulando, e é legítimo que a gente pense assim, que a figura do inelegível irá conseguir fugir do Brasil, olha, essa é uma possibilidade real. Nós não podemos afastar, porque desde o início eu estou dizendo isso para vocês. É o comportamento de um covarde. Aquele que no final do mandato dele fugiu, escondido inclusive da sua própria gente, dos próprios golpistas, para os Estados Unidos, levando joias, subtraindo fortunas, né, porque não deixa de ser uma grande fortuna aquilo que ele estava amealhando, e algumas coisas ele vendeu fora do nosso país, enfim. E depois, num carnaval, ele foi para a embaixada da Hungria, que só foi descoberta alguns meses depois. Enfim, esse comportamento é o comportamento típico de um covarde que está planejando nova fuga. O que se pode fazer? Enfim, existem muitas limitações. Hoje ele irá depor na Polícia Federal como um informante, vamos dizer assim, sobre o inquérito que foi aberto para apurar os crimes que o seu filho 03 está cometendo contra o nosso país como um traidor da pátria lá nos Estados Unidos. Evidentemente, dá para a gente fazer aqui algumas previsões do comportamento do covarde, né? E você vai certamente concordar. E a gente vai ver no final do dia se nós acertamos ou não. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações jurídicas que dá para a gente compreender, que ainda estão pairando sobre o futuro da senhora Carla Zambelli, porque tem muita gente aí achando que é um absurdo, decretação de prisão dela, enfim. Vamos esclarecer alguns pontos aqui. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe com seus amigos, seus parentes, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que o nosso canal de cortes também continua a crescer e é sempre um espaço adicional para você compartilhar vídeos mais curtos, mais editados, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Começando aqui com esse fato, né? Bolsonaro presta depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal em investigação sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Olha, há quem ache até que ele poderia sair preso dessa audiência, ou ele poderia sair com uma tornozeleira eletrônica. Gente, eu não acredito nisso pelo seguinte. Primeiro que ele está indo ali numa condição de informante, porque ele é pai daquele que está sendo investigado. Então já existem algumas prerrogativas dentro do sistema penal e um pai dificilmente é responsabilizado por ajudar o filho, né? Isso aí tem uma questão estrutural no sistema penal brasileiro. Então ele vai dizer o seguinte, que olha, está ajudando o filho porque ele é pai, e tem os netos, o filho, enfim, agora está sem salário. E se for perguntado aqui se ele tem ciência que o filho está fazendo lá, ele vai dizer, olha, o que eu sei é pela imprensa, eu não converso com meu filho sobre isso. Enfim, vai sair por aí, gente. Mais do que isso não vai acontecer. Ele não vai se confrontar com o delegado da Polícia Federal, certamente que presidirá ali o depoimento dele, né? E se ele seguir nessa tendência, ele vai, que ele tem feito, ultimamente, ele vai mais uma vez criticar o Poder Judiciário, vai fazer um ataque aqui, outro acolá. Então, não acredito que tenha nenhuma medida mais concreta contra ele nesse momento, porque o Judiciário está enxergando a coisa, não é um cidadão comum, né? É uma figura que representa ali o pensamento de milhões de brasileiros, infelizmente, por mais tacanhos que sejam. E existe um sistema legal que tem uma série de cautelas que devem ser tomadas para não haver nenhum tipo de nulidade no futuro. E o que se enxerga agora é como se nós estivéssemos vendo uma luta de boxe em que um pugilista já deu muita pancada no outro, o outro está cambaleante, está no canto do ringue, está todo mundo esperando só acabar a luta para o juiz ali decretar quem foi o vencedor, né? Sem haver um nocaute. Ele pode tomar um nocaute, mas o nocaute será considerado um nocaute técnico, vamos dizer assim, né? Os magistrados é que darão a sentença final. Ele continua nas redes sociais a atacar o Poder Judiciário direto e indiretamente.
ele dizendo que colocou hoje uma publicação, né, chamar alguém de nazista e fascista não é crime, afirma Flávio Dino, uma matéria da revista Oeste, né, de extrema direita. E depois ele coloca uma outra frase embaixo. Lewandowski manda a Polícia Federal investigar mulher que gritou Lula ladrão. Evidentemente são duas coisas que têm contextos completamente diferentes, mas quem disse que essa gente se importa com contexto? Quanto mais eles podem descontextualizar as coisas, melhor para o fim que eles objetivam, ou seja, a descredibilização do nosso sistema judiciário, que já não é lá nenhuma coisa exemplar para o planeta, mas, enfim, tem prerrogativas muito importantes aí que, se não fossem elas, a gente já de fato estaria numa ditadura há muito tempo. Aí publicou outra história aqui, a figura do inelegível. Parem de mentir, manipular e forjar sem parar. Parem de mentir, quem é que está mentindo, quem é que está forjando, quem está manipulando? Claro que ele está dizendo que está acontecendo isso é com o Poder Judiciário. Aí ele disse que da prisão do Felipe Martins, está preso há quase 2 anos, está prisão aberta, prisão fechada, além disso não vê sua filha desde então, o país não aguenta mais tanta covardia, chega de tirania. Evidentemente, isso é um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Como ele é covarde, ele não vai atacar diretamente, mas ele fica nesse tempo todo de corroer as decisões do Poder Judiciário e, obviamente, decisões contrárias a ele. Bom, muita gente tem perguntado, e se a criatura fugir? Bom, se ele fugir, ele vai ter o mesmo destino da Carla Zambelli. Suas contas serão bloqueadas, o dinheiro dele aqui será bloqueado, quem ajudar ele vai estar encalacrado também. Enfim, e as pessoas que insistirem em ajudar um criminoso condenado estarão entrando também na rota do crime. E aí, enfim, mas a conferir, né? Porque a figura é muito covarde, ele sabe que se ele der uma vacilada, ele vai ser preso, será preso antes de uma sentença penal condenatória. Vamos acompanhar, ele sabe que está sendo observado, que ele não é uma figura que passe despercebidamente por nenhum lugar, ele está sem passaporte. Então, existem algumas circunstâncias aí que dificultam um sucesso, né? Uma paz para essa figura, sobretudo porque ele vai deixar um rastro para trás com todo mundo condenado, né? Essa gente aí da Orcrim dele, gente, dificilmente vai escapar algum do meio dessa história. As provas foram muito consistentes. Zambelli tem chance zero de não ser extraditada se for para a Itália. Bom, nós comentamos isso aqui, né, com vocês, porque existe um tratado de extradição entre Brasil e Itália, tem uma série de dispositivos ali. Agora, parece que ela não está muito bem orientada com isso, porque segundo o neto do ditador, ela está bem em segurança na Itália, disse o Paulo Figueiredo. O deputado anunciou que estava fora do Brasil na terça-feira. Bom, e se tratando de um outro criminoso, o seu Paulo Figueiredo, um foragido, um condenado também, né, por coisas envolvendo golpe aqui no Brasil, golpe financeiro, enfim, se tratando dele, a gente não deve levar muito a sério. Mas se ela já estiver na Itália, porque o alerta vermelho só aconteceu agora, se ela já foi primeiro, então ela está lá. Só que é o seguinte, né? Ela será condenada aqui, aliás, já está condenada, a sentença dela será publicada em breve, ela terá o status aí de condenada e foragida. E aí resta saber como é que a Itália tratará dessa questão, se ela será presa, porque ela pode ser presa lá também, gente, ela pode ser presa e pode ser acautelada lá, né? É uma expressão que a gente usa assim, que é a medida cautelar diferente da prisão, né? Bom, e aí o que está acontecendo é o seguinte, a extrema-direita nas redes, eles continuam difundindo a sua ignorância e, mais do que isso, né, distorcendo fatos, intoxicando a sociedade. Esse canal Oeste Sem Filtro, que era daquela gente lá da Jovem Pan, eles continuam a questionar por que a Carla Zambelli teve uma ordem de prisão decretada contra ela, ela é deputada federal, enfim, não pode fazer isso. Por que bloquearam as redes dela, as redes da mãe dela? Isso aí está falando no canal. O senhor Deltan também, a mesma coisa, essa gente toda da extrema-direita, bloquearam as contas da mãe, do filho. Mas, senhor Deltan, gente da extrema-direita, ou vocês são muito idiotas, ou tem muito má fé, porque ela mesmo declarou que ela estava transferindo todos os domínios que dão rendimentos para ela, para a conta da mãe, para a responsabilidade da mãe e do filho.
Então, é simples assim. Se um traficante fizer isso, transferir também rede social para o nome da mãe, para o nome de terceiros, de pessoas que ele não tem contato direto, todos esses patrimônios, todas essas contas serão atingidas também. Elas serão bloqueadas também. É isso que está acontecendo. A senhora Carla Zambelli é uma criminosa condenada. Só falta agora o carimbo, a publicação. Então, enfim, mas essa gente, eles têm sempre dois pesos e duas medidas. Na decisão que o ministro Alexandre de Moraes proferiu para pedir que ela fosse presa, a expressão que a gente conhece é essa, ela foi presa, mas a prisão, gente, é uma das espécies de medidas cautelares. O que é uma medida cautelar? É uma medida que se toma para assegurar que o objetivo da justiça seja feito. Na decisão do ministro, ele coloca o seguinte: além da existência de provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pela acusada, sintetizados no acórdão de 16 de 5 de 2025, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à aplicação da lei penal. Então, essa detenção dela, vamos dizer assim, é uma custódia cautelar. Mas não é prisão, é porque às vezes, gente, nós, no nosso país, nós fazemos confusões que são justas, em função dos termos que a gente usa. Por exemplo, quando uma juíza determina que alguém que não está pagando pensão alimentícia seja preso e ele vai lá para a delegacia, fica numa cela, fica atrás das grades, fica misturado com outros presos, você chegar para ele e falar assim: amigo, você não está preso, tá? Você está sofrendo uma constrição da sua liberdade para poder pagar a pensão que você está devendo para o seu filho. Aí o cara pode até dizer assim: puxa vida, eu pensei que eu estava preso, né? Não, de fato ele está ali acautelado, né? Ele está sofrendo uma constrição da liberdade. Do ponto de vista físico, ele está preso junto com os outros, mas do ponto de vista técnico, ele não está. Do ponto de vista visual, material, se a senhora Carla Zambelli for presa, ela estará presa, mas a medida, no caso dela, é uma medida cautelar. Ela está sofrendo ali um outro tipo de comportamento do Estado, diferente de uma prisão derivada de uma sentença penal condenatória. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco aí essa história, porque, enfim, isso é discussão acadêmica no final da história, né? E aí o seguinte, o que diz o ministro aqui no despacho dele? Essas circunstâncias autorizam, portanto, o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para que a condenada evite a aplicação da lei penal e permaneça na prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para o afastamento de sua responsabilidade penal por atos criminosos sob pena de desrespeito de um verdadeiro Estado democrático, Estado de direito, né? Então, essa é uma questão que está deixando muitas pessoas com esse tipo de dúvida. Mas na aplicação da lei, o magistrado ele sempre tem que considerar os valores preponderantes que estão em risco ali, que estão em conflito, que estão em jogo. O que é mais preponderante? Assegurar a paz social, o cumprimento de uma lei, porque se a lei não é cumprida, você não tem a paz social, ninguém respeita a lei. Basta fazer como a senhora Carla Zambelli, delinquir, encontrar uma brecha na lei, continuar delinquindo e dizer que vai continuar a delinquir e pronto, vocês que respeitam as leis, vocês são trouxas. É mais ou menos esse o recado que se passa no meio dessa história. Bom, então vou ficando por aqui, vamos conferir qual será o depoimento do elegível. Eu tenho certeza que ou ele vai fingir que não aconteceu nada, que não sabe de nada, que não fala com o filho, ou simplesmente que ele é um bom papai. Eu duvido que ele faça ali algum ataque direto, porque se ele fizer isso aí, de fato, né? Se ele criar algum incidente grave ali, ele poderia sofrer a tornozeleira, mas ele não vai fazer isso não, né? Covarde é covarde. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra.